Obrigado demais. Pode sentar. Aqui é paz do Senhor, graça e paz. Como é que é aqui? Shalom. Bom dia. Tudo junto. Bom demais, viu? Obrigado por me receber aqui. CSLX. Agora eu já escolhi um time aqui em Portugal, né? Não vou falar qual é para não dar briga, né? E essa igreja aqui está no meu coração. A gente passou dias intensos e inesquecíveis com os homens, e eu tenho certeza que essa igreja vai colher o que aconteceu nesses dias com os homens. Trago um abraço aqui do pastor Carlito, da pastora Leila Paz, de toda a família Rede de Igrejas da Cidade. Também agradecer o Vinícius, a Tainá por estarem representando a nossa igreja aqui, abençoando com a Rede Inspire as igrejas de Portugal e também de toda a Europa. Feliz Dia das Mães para as mamães aqui, né? A mãe, ela representa algo muito especial dentro da família, porque a família é como se fosse uma réplica da Trindade, e a mãe representa o Espírito Santo na casa. Por isso que a cada 10 palavras que as nossas esposas falam, Joel, 9,5 dá certo. É um negócio assim impressionante. Só não fica 10 para se continuarem humildes, né? É brincadeira. E elas olham a gente, depois que elas falam, dá certo, elas olham a gente com aquela carinha, né? Tipo, vai por mim, né? Obrigado aos pastores também que me recebem aqui. O Joel X, né? Jacksman, o Jacinto e também o Ricardo, todo o time também da Alcateia, na pessoa do Rebelo, e todos vocês, um prazer enorme. Pode abrir a sua Bíblia em Lucas 15. Lucas 15. A gente vai falar sobre a parábola do filho pródigo. Lá na nossa igreja, o nosso pastor Carlito fala que é a história do pai amoroso. É como esse texto aqui, esse título não é inspirado. Então ele falou, então aqui na nossa igreja vai chamar-se a história do pai amoroso. Porque nessa história aqui, realmente o protagonista é o próprio Deus, né? Jesus apresentando o Pai. E eu queria que você ficasse em pé para a leitura da palavra de Deus. Vamos ler um trecho aqui, falando do filho mais novo, mas na mensagem eu vou falar do filho mais velho também, mas aí a gente vai ler, você sentado mesmo, na hora que for a hora. Diz assim, você olha aí para Lucas 15, as 3 parábolas é para trazer essa mesma mensagem. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a história conhecida como a parábola do filho pródigo. Só ressaltando aqui, a palavra pródigo não significa, a etimologia não é alguém que fez algo errado e se arrependeu. Isso acontece no texto, mas pródigo vem de prodigalidade. Prodigalidade significa gastar inconsequentemente, desperdiçar. Essa é a raiz. Então esse moço desperdiçou inconsequentemente a sua herança, fora que ele a pedira antes do natural, das circunstâncias naturais. Então dentro do contexto judaico, o que o menino pediu foi uma agressão. Ele riscou o código de honra, pedindo a herança com seu pai ainda em vida. Então eu quero ministrar muito fortemente. Todos os pregadores, os pastores têm canções nas suas vidas. São mensagens que Deus planta no nosso coração, muito a depender também da nossa história. Então eu tenho uma história de reconstrução familiar muito forte. Eu falo que a minha família não foi fácil, mas Deus reverte tudo, né? A minha família no final tem que até agradecê-la, porque é tanta complicação que eu escrevi um livro e se tornou um best-seller. Então tem que agradecer a minha família, né? E eu tenho aprendido o seguinte: quando Deus fecha uma ferida, Ele libera uma unção. Então hoje eu falo de um assunto que antes me perseguia. Agora, não é que eu me tornei especialista, mas Deus me usa como um canal
para levar filhos de volta para a casa do Pai. Porque esse é o desejo do coração de Deus. Vamos ler então o verso 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. Toda vez que eu ler a palavra pai, você repete pai, tá bom? Às vezes eu me embaralho tentando fazer isso, mas vai dar certo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Você sabe que o porco, no contexto aqui, considerado imundo para o judeu. Então ele chegou no fundo, expressão brasileira, no fundo do poço. Caindo em si, aqui é o arrependimento, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Amém? Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Pode sentar-se. Então quero ministrar aqui sobre resolvendo a sua identidade de filho. Você faz muitas coisas, você flui em muitos dons, você é uma pessoa talentosa, mas bem sucedida profissionalmente ou buscando isso, tem desenvolvimento na área acadêmica e tudo mais, mas você não é o que você produz. Você tem uma identidade. Tem um pastor que é mestre lá na nossa igreja e diz o seguinte: Pastor Fabiano, se o problema da humanidade fosse paternidade, o pai teria vindo. O problema da humanidade é filiação, por isso que o filho veio. O filho, Jesus veio resgatar filhos em um planeta de órfãos. Jesus não foi para o ministério antes de ouvir essa voz do Pai dizendo: este é meu filho amado, que me dá prazer. Aí depois ele vai para as tentações. E a primeira tentação, qual é a sugestão do diabo? Se você é o filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Essa de fato é a guerra de narrativas: a voz da orfandade ou a voz da paternidade. Mas Jesus tinha acabado de ouvir a voz do Pai. Ele estava com o tanque cheio. E aí ele responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus repete Deuteronômio 8, onde Deus fala assim: olha, eu sustentei vocês com o maná.
E foi mencionado aqui na ceia. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Então, em outras palavras, eu fui pastor de crianças, então eu sempre tenho um 3D, né? Em outras palavras, ali na tentação, Jesus está dizendo assim para o diabo: é o seguinte, a partir de agora, você vai enfrentar um ser humano que escolheu ser filho, e que escolheu se alimentar do Pai, e fazer a vontade do Pai. Lembra que Jesus disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E eu vou replicar outros como eu. E a sua derrota por seres humanos não vai parar. Aleluia. É forte isso aqui. Então, nessa história, nós vemos o filho rebelde. Foi o primeiro texto que a gente leu. Em Romanos 8, 13 e 16 está assim, falando sobre a paternidade de Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Como são guiados aqui pelo Espírito de Deus? Você é filho de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem. Queridos, essa história é tão séria que foi mais difícil tirar o Egito de dentro do povo de Israel do que Israel do Egito. E presta atenção numa coisa: quem que Deus escolhe para libertar escravos? Alguém com uma mentalidade de príncipe. Porque só uma mentalidade restaurada pode libertar pessoas presas. E esse texto está dizendo: vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Essa é uma realidade espiritual, só que precisa ser uma jornada, como tudo na vida cristã. Aí, a depender do seu histórico familiar, o desafio vai ser ainda maior. Alguém diz assim: pastor, minha história familiar foi muito difícil. Geralmente nós temos situações difíceis. Agora eu de vez em quando pergunto para Deus: Deus, por que eu? Eu tive problema com o pai, com a mãe e com os irmãos. Eu sou professor da matéria. Pai, mãe, irmãos. Meu pai saiu de casa na nossa adolescência. Nossa família sempre foi dessa igreja que eu sou hoje, pastor. Eu tenho 50 anos, nunca fui de outra igreja. Tenho uma honra enorme de ser da mesma igreja. É possível ser filho e continuar na mesma igreja? Ué. A sua família biológica tem problemas? Sim ou não? Quem não tiver, vem orar por mim aqui no final, porque você está com um som extra. Um negócio meio fora do comum. Você desistiu da sua família biológica? Tem como riscar o sobrenome? Um dia eu fiquei tão bravo com a minha família que eu falei: a partir de agora eu só chamo Fabiano. Não tem como não. Fabiano dos Santos Ribeiro. E eu coloco Fabiano Ribeiro. Ribeiro é do meu pai. Eu tenho que lembrar do meu pai toda hora. Mas hoje meu coração está restaurado. Se a nossa família dá problema e a gente continua na nossa família, a gente precisa entender que as igrejas também passam por problemas. E a gente tem que continuar na família espiritual. Aleluia. Tão simples. Lá no Brasil, assim, troca de igreja como troca de roupa. Não estou gostando mais dessa igreja, aí troca. Que isso, queridos? Quem não enraiza não tem raiz. Não cresce. Não frutifica. Porque a igreja libera também o nosso destino. Então, esse texto aqui é muito forte. O Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Só que, como que entra o dilema nessa história toda humana? Se eu tenho bloqueios familiares, eu vou ter dificuldade em viver essa paternidade. Porque a família deveria ser a réplica da Trindade. A família deveria apresentar Deus para nós sendo uma família funcional. Se uma família for funcional,
de alguma forma, ela está apresentando Deus para uma pessoa em formação. Então a gente nasce de novo, não sei que idade aconteceu isso, e aí você já está vivendo essa realidade, mas o discipulado é colocar na prática isso. E pode ser que com os dilemas familiares, a orfandade entrou no seu coração, que é o sentimento de não ser aceito. Por exemplo, muitas coisas. A família que prefere um dos filhos. Tem isso, meu Deus. Vai até dar um aperto no coração, porque eu lido com isso muito aconselhando. A pessoa chega para mim, pastor, eu nunca fui o preferido lá em casa. Isso me persegue. Lá em casa eles falam, não, você sempre foi o queridinho dos nossos pais. Meus pais faleceram. Não, eu falo, não, eu que fiquei para resolver os BOs. Eu não sou não. Mas tem essa sensação. Há muitas rivalidades, queridos. E agora eu acho que é uma palavra de conhecimento. Você precisa amar os seus irmãos. Se você tem bloqueios com os seus irmãos, nesse tempo de ceia, eu gostaria que você se conectasse a eles. Fizesse alguma coisa que Deus te orientar para fazer, para resolver isso. O tempo vai passando. E a gente vai liberando essa atmosfera do não perdão, que muitas vezes é camuflado em muitas coisas. Eu não me identifico com meu irmão. A personalidade dele é difícil, mas às vezes tudo isso está construído no não perdão. Meu irmão mais velho, o primogênito, é muito difícil. Muito, muito, muito. Eu falo, Senhor. Meu pai faleceu depois de um processo. Minha mãe faleceu. E a minha irmã mais nova, boquinha de profeta. Eu falei, agora você tem que orar. Ele falou, ele me chama de Fafá. Pai morreu, deu problema. Mas Deus, misericordioso. Mãe também. Quem vai dar problema agora é o mais velho, nosso irmão. Eu falei, gente. E aqui nesse retiro, Deus me falou, Fabiano, você precisa realmente se aproximar completamente, para mim é muito difícil, completamente muito difícil, do seu irmão mais velho. Sabe por quê? As nossas relações familiares, por isso que a cruz são dois vértices. A cruz resolve as questões do que depender de Deus e do nosso sim. Que às vezes a outra parte não colabora, mas nós estamos fazendo a nossa parte. A questão horizontal é a questão vertical. Se nós ficarmos com histórias não resolvidas, ou sem ficarem bem resolvidas, vai entulhando a tubulação de conexão com Deus. Tem gente que começa com o coração incendiado. Daqui 2, 3 anos, eu dei uma esfriada espiritual, mas pode ser que essas causas não foram ajustadas. E inevitavelmente nós transferiremos para Deus o espelho das nossas relações. Alguém que se sente órfão não deveria construir uma família ainda. Porque às vezes nós procuramos a pessoa ideal, mas a gente não quer passar pelo processo de se tornar uma pessoa ideal. Tim Keller coloca o seguinte no seu livro que eu recomendo, Deus Pródigo. Os dois irmãos tinham corações iguais nessa parábola. Os dois filhos eram hostis à autoridade do pai e procuravam formas de evitá-la. Um externamente, o outro de forma contida. Ambos queriam ter condições de dizer ao pai que ele deveria fazer. Em outras palavras, os dois se rebelaram, mas um decidiu se rebelar sendo muito mau e o outro sendo muito bom. Ambos estavam alienados do coração do pai. Ambos estavam perdidos. Você percebe o que Jesus estava ensinando? Nenhum dos filhos amava o pai por aquilo que ele era. Uau, isso é forte. Meu Deus. Os dois estavam usando o pai para alcançar os seus objetivos egoístas, em vez de amá-lo, desfrutar da sua companhia e servi-lo sem interesses. Isso significa que podemos nos rebelar contra Deus e dele nos alienar, transgredindo suas leis ou cumprindo-as com todo zelo. Meu Deus. A mensagem de Jesus nos deixa atônitos. Uma obediência meticulosa à lei de Deus pode ser uma estratégia
de rebelião contra Ele. Uau! Então há 3 dimensões na paternidade que você precisa entender: a nossa relação com o Pai Celestial, a nossa relação com a nossa família terrena e a nossa relação com a nossa família espiritual. Fora essa base que está segurando essa mesa, nós temos aqui um tripé. Se uma dessas bases aqui, desses pés, dessas pernas, se ela for retirada, essa mesa não se sustenta. Não é só a relação com Deus, a outra base é a relação com a igreja. Queridos, não existe destino completo sem a igreja de Cristo. Eu te provo biblicamente. Lembra do chamado de Eliseu? Ele está ali como um empreendedor trabalhando na 12ª junta de bois, 12, número apostólico. Está ali no dia comum. E quem disse, né, Vinícius, que um empreendedor não pode ser profético? Está ali. Elias vem e joga a capa sobre ele. O que ele diz? Tem que ser colocado uma lupa nisso, porque é muito raro isso na Bíblia. Ele disse: deixe-me primeiro ir despedir dos meus pais. E está lá no texto: beijar meu pai e minha mãe. Vai falar pai também. É muito raro isso na Bíblia. Mas está ali. Todos nós deveríamos entender o seguinte: para o nosso destino há 2 envios, o da família biológica e da espiritual. Aleluia. Então a nossa família vê parcialmente. A totalidade, a outra parte vem da igreja. Lembra o destino de Paulo, de Barnabé? Separem eles. Quando Ananias chega diante de Paulo, a gente precisa. Querido, se não fosse o meu líder na minha vida, minha líder na minha vida, eu tenho consciência disso. O que nasce grande é monstro, né? A gente nasce pequenininho. E as pessoas vão cuidando da gente. Quanto mais você tem coração de filho, sabe o que acontece? Aquilo que a sua liderança, a sua paternidade carrega, vem para você, pula em você. Porque a honra atrai. Aleluia. O pessoal fala assim: como você trabalha? Quando meu pastor chegou na nossa igreja, nós tínhamos 600 pessoas. Número não mede tudo não, mas uma parte. E ele era muito conservador, tal. Deus assim mudou ele completamente. O mudou completamente. E ele começou a escolher os seus discípulos, né? Eu estava no último da fila. Me escolhe. Hoje, depois de 25 anos, nós somos 30 mil membros. Várias igrejas. E as pessoas me perguntam: como você conseguiu ficar ao lado do mesmo líder tantos anos, consecutivamente, e ele sendo tão diferente de você? Primeira coisa, sendo filho. Só. E tudo que era necessário para eu funcionar foi sendo transferido por ele também. A mentalidade apostólica, a capacidade de liderar e reproduzir líderes, a vida sendo radicalmente mudada. E a outra dimensão é a dimensão com a nossa família espiritual. Então, a dimensão celestial, família terrena e espiritual, as 3 precisam ser trabalhadas. Vamos lá. A marca do filho mais novo: a rebeldia, obstinação em viver de forma autônoma. Eu tenho 2 filhas. Uma sempre foi mais rebelde. Eu falo que toda família nasce uma ovelha vermelha. É um desafio, meu Deus. Essa aí sempre fora da caixa. Eu não nasci para ser artista. Eu falei: o Senhor, meu pai. E a outra, a mais velha, meu Deus, até me sufoco. Ela é tanto disciplinada que eu fico sufocado perto dela. Menina, todos os dias acorda 5h da manhã, dorme 11 horas. Eu falo: meu Deus. Tudo, agenda, tudo. Casou agora, coitado do marido dela. Agora já entreguei. Eu falei: vai com você, filho. Eu já fiz minha parte. E não tem devolução. Seja homem. Seja homem. No Brasil a gente fala: seja homem como sua mãe não é. E eu vejo isso aqui. E eu fui trabalhando, porque eu fui curado. Fui sendo curado, fui trabalhando o coração
da rebelde, dizendo assim: olha, essa rebeldia precisa se transformar em um coração desbravador. Essa disciplina toda, Raquel, a mais velha, precisa transformar em uma pessoa que entende que a vida é muito importante, ela precisa ser bem vivida, tem que ser leve, não pode ser uma rigidez, precisa frutificar, mas com tranquilidade. E a relação delas comigo também era assim, e a gente foi trabalhando. A mais nova, só absurdo, só pedia absurdo. A outra fala: meu Deus, como é que a minha irmã tem coragem de pedir isso ao Senhor? Eu dizia: porque ela é minha filha. Quando ela fez 12 anos, eu contei no retiro, a mais nova, disse assim: olha, meu aniversário vai ser em Manhattan. De 15 anos, ela tinha 12. A outra riu, lembra? Sarah riu. A outra, ó, Sarah riu. E Sarah riu. 15 anos de idade, nós estávamos lá em Manhattan. Aí nós estamos tudo afogados. Olha lá. Ela falou: queria só dar uma reunião rápida aqui. Mais nova. Todo mundo está aqui por causa de mim. E aí eu fui ministrando na mais velha, dizendo: filho, filha, você não precisa ter limites para conversar com o seu pai. Transfere isso para Deus, queridos. Ele é o Altíssimo Deus, mas Ele também é papai. Você tem que saber quando invocar o Altíssimo Deus, mas você tem que saber quando também, meu amigo, falar: papai, preciso de ti. O ápice da vida cristã é também dizer El Shaddai, mas também dizer Abba. Abba. Então, o rebelde vive sem a influência do pai, vive sem a presença do pai, vive sem a direção do pai, vive sem o legado do pai. Identidade enferma e distorcida é a consequência disso. A consequência disso é a rejeição dos processos e da prestação de contas. Vai revendo sua vida. Um coração orgulhoso e resistente à correção. Quantos homens eu tive que ajudar e ele não conseguia ouvir, simplesmente porque ele nunca ouviu. E lógico que sempre tem uma história, mas ele nunca ouviu. Eu dizia para mim mesmo: isso não é pessoal. Essa forma violenta dele se portar não é pessoal. Tem uma coisa aí que precisa ser trabalhada mais profundamente. A rebeldia, a Bíblia diz que é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria. O Hernandes Dias Lopes, esse querido pastor, muito mestre também, no seu comentário ele coloca o seguinte: 1 Samuel, esse texto que eu acabei de ler, a rebeldia é como pecado de feitiçaria, a obstinação como idolatria, ele coloca o seguinte: enfatiza a desobediência, que a desobediência de Saul não foi um simples erro, mas uma rebelião deliberada contra a autoridade de Deus. Ele destaca que a rebelião é comparada ao pecado de feitiçaria, porque ambos envolvem a rejeição da soberania divina e a busca por caminhos próprios, afastando-se da vontade de Deus. Se existe alguma área da sua vida onde você é autônomo e você cuida da sua vida, naquela área você ainda não se converteu a Jesus como seu Senhor. E naquela área você não está vivendo a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E naquela área você não está tendo a oportunidade de ver e experimentar o sobrenatural. Tem gente que dorme olhando as aplicações financeiras. Nessa área, como diz o Craig Groeschel, nessa área é um cristão ateu. Ele é ateu na relação dele com o dinheiro. Ele não consegue descansar. Ele precisa ter a segurança de ter a renda segura. Isso é muito forte. Quantas famílias sendo destruídas por causa de dinheiro. E ele diz ainda, Hernandes Dias Lopes: a obstinação por sua vez é equiparada à idolatria, que representa a exaltação da própria vontade da de Deus, colocando o eu no lugar que pertence somente ao Senhor. E termina: em análise,
Essa análise ressalta a gravidade da desobediência e da teimosia. Então, em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo lembrar você que você é filho, mas imunizar você da rebeldia. Querido, é impressionante. Tem hora que a gente está conversando com uma pessoa, você percebe que na cara dela ela não quer nem entender, ela quer dizer não no final. É difícil. É difícil para nós, como líderes. Meu Deus. Você fala, meu Deus, a pessoa vai dizer não. Eu nem expliquei ainda. Ela vai dizer não. Porque você lida com tantas pessoas que já sabe. O jeito, a comunicação não verbal, você pega. Não feche seu coração, não. Não podemos agir assim. As consequências ainda da rebeldia, separação de Deus, vida autodestrutiva, uma vida selvagem, influência negativa sobre os outros, inclusive. Qual é a solução? Arrependimento genuíno e retorno ao Pai. Foi o que aconteceu. Caindo em si. Caindo em si. A graça sempre corrige a rota. Mas nós temos o segundo filho, que está no texto a partir do verso 25. Olha só. Eu gosto mesmo de falar do segundo filho, que pega quase todo mundo que está há muito tempo na igreja. Pega com força. Olha só. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? E este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Interessante, né? A Bíblia fala de churrasco. Louvado seja Deus. Tamo junto, proteína lá, ó, cheiro subindo. Glória a Deus. Vamos festejar. Tá tanta resenha, tanta falação por causa de comida, né? Meu Deus do céu. Graças a Deus, minha esposa é nutricionista. Orem por mim, porque não é fácil. Mas ela é equilibrada, porque eu sou filho de baiano, né? Tem um limite. O filho mais velho, olha só, o irmão voltando, arrebentado. O filho mais velho, diz o texto, encheu-se de ira. Não há espaço para perdão no coração de um religioso, especialista em Deus. Mas daqui para cá são 30 centímetros. Daqui para cá, que é a prática, outros centímetros. Não adianta só ficar aqui. O conteúdo, o teste é a prática. E esse filho mais velho falhou e não quis entrar na festa. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, agora vai manifestar, né? O que estava acontecendo no coração desse filho mais velho durante todos esses anos, no contexto da história. Ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para cá seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas. O texto não fala que ele esbanjou os bens com as prostitutas, não. O texto fala que ele gastou irresponsavelmente. É porque o religioso tem uma mente podre, né? Geralmente. É forte isso aqui, tá? Por isso que Jesus fala em Mateus 23: vocês são sepulcros caiados. Por fora vocês estão de forma muito apresentável, como um túmulo, mas por dentro vocês estão apodrecendo. E aí ele diz: todos os anos, mas tu nunca me deste tal. Mas quando volta para casa de teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão, alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O mais velho é a religião, a religiosidade, a tentativa de alcançar a Deus por mérito próprio, sem relacionamento verdadeiro. Características: pensamentos rígidos e legalistas, falta de intimidade com o Pai. Eu escrevi um livro chamado Queimando no Secreto. Porque, gente, depois da cura da nossa identidade, a gente vai para outro nível de relacionamento com Deus.
Gente, não pode ter altos e baixos no seu relacionamento com Deus, não. O maior desafio da vida cristã não é o domingo no culto. Aliás, que culto extraordinário, né? Nossa, estou empolgado demais. É bom demais aqui, hein? Mas o maior desafio é segunda-feira de manhã. Porque o avivamento, diz o meu pastor, não é quando o fogo cai, é quando ele se espalha. Coração duro e ausência de alegria. Gente, vocês estavam celebrando aqui. Gente, o livro se expressa. Eu não estou nem aí. Minha igreja tem 82 anos, ela foi muito tradicional. E agora a gente está construindo uma comunidade profética, onde todos podem ouvir a voz de Deus e terem um estilo de vida sobrenatural. É muita coisa que tem mudado nesses anos todos. Gente, quando eu estou na adoração, eu estou igual o bonecão do poço. Já viu o quê? Queixo de ar? Não. Chega um jovem para mim, porque alguns pastores no Brasil associam o enchimento do Espírito Santo com a juventude. A juventude chega lá. Tem os alunos do college também. Pastor, estou queimando. Eu falo, estou mais ainda. Vamos ver quem ganha. Eu vou na vigília lá, eu oro, vou para cima deles. Aleluia. Aleluia. Minhas filhas, uma casou e a outra vai casar. Elas disseram, pai, faz um favor para mim, para nós. Não permita que os nossos maridos se tornem religiosos. Na nossa mesa sempre tem que ter fogo. Eu falei, deixa comigo. Isso aí é tranquilo. Aí o outro que casou lá, já é um menino extraordinário. De vez em quando eu encontro, ei, como é que você está? Como assim, pastor? Estou falando do fogo, filho. Fogo, o fogo. Às vezes eles vêm em casa e falam, vamos comer um hambúrguer. Eles vêm rapidinho, né? Juventude já... Parece que nasceu para comer hambúrguer, né? Vem rapidinho. Quando chega lá, eu falo pro Samuel, que vai casar com a outra, tangedor, pega lá o violão. Nossa, pastor, e o hambúrguer? Nem só de pão viverá o homem. Vamos pra cima! Aí começa ali, chapando no outro. Às vezes eles não querem nem mais comer. Eu falo, não, também não vamos exagerar, agora nós vamos comer. É bom demais. Gente, tem crente perto da gente que é crente bombeiro, quer apagar o nosso fogo. Meu Deus, meu pastor fala assim, se eu sentar com gente estranha, ou é missões ou é ação social. Não, eu só sento com incendiado. Os meus 28 pastores que eu lidero, não é só perguntar como está a igreja, os indicadores e tudo. E você, filho, está incendiado. Deixa eu ver se tem chaminha aí. Aleluia. A gente não quer religiosidade não, queridos. Filho senta na mesa. Filho é íntimo. Sabe para quem Deus revelou o Apocalipse? Para aquele que colocava a cabeça no peito de Jesus. Quanto mais intimidade, maior revelação. Orgulho espiritual, hipocrisia, o religioso, esfriamento, esgotamento espiritual. O Vilodas escreve o seguinte: Shabá é um dia que nos move da produção para a presença. O Shabá não é apenas descansar de fazer as coisas, é descansar da necessidade de nos tornarmos alguma coisa. É um dia de percepção, um dia de presença alegre e singela. E é por isso que a comunhão e a refeição partilhada com os outros são boas práticas de Shabá. É um dia da presença. Quais as consequências da religiosidade? Perfeccionismo e culpa crônica, isolamento e divisões, incapacidade de receber o perdão de Deus, pecados escravizadores, cansaço extremo. Qual é a solução? Graça, humildade e renovação espiritual. E para terminar, tem um terceiro filho aqui. O terceiro filho nessa história é quem conta a história, é Jesus. Jesus é o oposto do rebelde e o oposto do religioso. Jesus é próximo e Jesus é íntegro. É isso que Deus quer para você e para mim. E o convite de Jesus, eu gosto muito de Mateus 11, 28, 30. Na versão a mensagem, que alguns dizem que é uma paráfrase, mas para mim ela aplica o contexto original do texto. É fantástico isso aqui. Olha o que Jesus diz, dentro dessa perspectiva daquilo que nós estamos vendo aqui. Olha só: vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim.
Andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprenda os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Aleluia, aleluia. Então vemos 3 caminhos. O rebelde se perde na independência. O religioso se perde no mérito próprio. O filho legítimo se encontra no relacionamento com o pai. Quero que você repita uma oração comigo. Se você quiser fechar seus olhos, eu vou dizer e você vai repetir, e aí eu vou encerrar aqui. Primeiro 30 segundos. O que essa palavra se aplica a você? Nesse momento que você está. Com qual filho você parece? Quais bloqueios precisam ser superados para que você seja um filho, sim, mais íntimo de Deus? Aí a oração, se você quiser repetir, mesmo com os olhos fechados, é assim. Vou dizendo, você pode repetir. Renuncio ao espírito de orfandade e abraço a minha filiação em Cristo. Pelo Espírito que clama dentro de mim. Abba, Pai, reconheço que só há vida verdadeira na presença do Pai, sob a sua influência, direção e legado. Arrependo-me de todo orgulho e obstinação e submeto o meu coração à graça que corrige o caminho. Quero viver como um filho verdadeiro, não por mérito, mas por amor, caminhando nos ritmos livres da graça. Declaro: sou filho amado, guiado e redimido, e vivo para alegrar o coração do Pai. Amém. Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado.